Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma dica de vendas. Nas outras dicas de vendas, se eu não estou enganado, eu falei muito sobre dicas no momento em que você já está negociando presencialmente com o cliente. E para esse vídeo eu preparei uma dica que eu aprendi assistindo uma palestra, e essa dica ela funciona muito quando você está no telefone com o cliente, ou seja, naquele momento antes, quando você está iniciando a abordagem ou quando já está rolando uma conversa, mas por telefone ainda. É muito comum que, se você recebe a ligação do cliente, tem cliente que já pesquisou, que já sabe o que ele precisa de componentes, né? Se for a respeito de uma cerca elétrica, por exemplo, ele já sabe o quanto que ele precisa de haste, qual é a haste que ele quer, a espessura de fio, a quantidade, enfim. Ele já sabe mais ou menos o que compõe os elementos. E isso não é ruim, né? É sinal de que o seu cliente ele é um cliente saudável, ele está buscando informação. E quando esse cara te ligar, ele vai perguntar quanto custa para você fazer esse tal projeto. E a gente sabe, a gente que trabalha vendendo, visitando clientes, eu não sei se você sabe ou se eu já falei aqui, eu já trabalhei vendendo também sistemas na rua, no porta a porta. E a gente sabe que é muito mais interessante que você visite o local, para você dimensionar legal a quantidade de haste, visualizar o muro, calcular tempo de trabalho, dificuldade, grau de dificuldade, né? Só que na maioria das vezes, ou em muitos casos, o cliente ele quer te ligar, quer que você fale o preço, e aí ele vai falar preço com um monte de gente, o menor que ele achar, ele vai acabar comprando. A ideia é que você, na conversa, consiga despertar no cliente um interesse maior pelo seu trabalho e possivelmente agendar uma visita com o cliente. E essa dica ela vale para esse caso, quando o cliente te ligar, ou para quando você ligar para o cliente e estiver em busca de uma oportunidade, e serve para qualquer tipo de negociação de venda. Então, simulando aqui a negociação com o cliente, ele vai te ligar e vai falar assim, quanto que custa isso? Aí você vai falar, não, eu preciso te visitar, eu preciso agendar, aí não sei o que, e vai rolar aquela discussão e tal. E você vai tentar falar os motivos pelos quais você precisa visitar para dimensionar, para calcular isso, aquilo, outro e tal. De repente, né, um olhar técnico mais presencial, ele pode refinar mais esse orçamento. De repente ele pode ficar até mais em conta do que o cliente planeja, porque um preço por telefone pode não sair tão preciso. E se nenhum desses argumentos ele funcionar para esse cliente, para essa negociação, você usa essa técnica que eu vou te ensinar, que eu aprendi como técnica da caneta, que também tem outras variações, mas para esse caso vamos falar de técnica da caneta. Digamos que aconteceu tudo isso que eu já falei, o cliente não quer isso, aquilo, tal, você fala para ele o seguinte: fulano, você compraria uma caneta por R$100? Na maioria das vezes ele vai falar, não compraria uma caneta por R$100. Quando ele te falar isso, você entra em cena e fala o seguinte: pois é, e se essa caneta fosse uma caneta de ouro, com pedras de diamante, que pertenceu ao Barack Obama, e ela custa em torno de $50 mil. Você não pagaria R$100? Ele vai falar, pagaria. Fala, então, se fosse esse o caso, você teria perdido uma excelente oportunidade. Você consegue perceber que tem certas coisas que você tem que ver na mão, que você tem que pegar, a ilustração ela tem que ser feita presencialmente, porque pelo telefone a gente pode não conseguir passar a ideia do que precisa ser feito. Ele vai falar, sim, com certeza. E é nesse momento que você se destaca do seu concorrente e você talvez consiga agendar essa visita. E de todo modo, você se diferenciou do cliente, porque você conseguiu colocar na mente dele uma perspectiva diferente dos demais. E só concluindo essa ideia, outro dia eu estava assistindo uma palestra do Leandro Carnal, um historiador, professor da Unicamp, e ele me falou uma coisa que chamou a atenção, inclusive de um dos livros que eu já li. Ele falou que não existe uma fórmula, para o ser humano não existe uma fórmula. Sintetizando o que ele falou, porque ele fala muito filosoficamente, mas sintetizando o que ele falou que para o ser humano não existe uma fórmula e que ele discordava desse ponto do livro. E aí agora eu quero discordar do ponto de vista dele pelo seguinte: claro que não existe uma fórmula de 100% para tudo, mas existe uma média. Para a maioria das coisas existe uma média. Isso quer dizer que as dicas que eu passo ou que você aprende em qualquer lugar, elas não funcionam para todo mundo. E nem para todos os casos. Assim como o remédio não vai funcionar para todo mundo, né? E apesar dele ser indicado para aquela situação, ele não vai funcionar para todo mundo, né? E o que eu quero que fique frisado para vocês
que assistem essas dicas e que acompanham as ideias que eu falo, algumas ideias até um pouco lunáticas, mas o que eu quero que fique frisado é o seguinte: funciona. Não funciona para todos os casos. E também não quer dizer que você usou a técnica que você vai sair vendendo sem parar. No entanto, utilizando as ideias e as técnicas e acreditando que elas funcionam, você aumenta e muito o seu poder de persuasão e, consequentemente, o seu número de vendas. Então é isso, concluindo esse vídeo. A ideia da caneta é sempre mostrar para o seu cliente uma perspectiva legal. Aliás, falar de perspectiva renderia até um outro vídeo, onde a gente pode falar sobre perspectivas, né? E eu espero que você tenha gostado, que essas dicas estejam auxiliando você e que com isso você esteja vendendo mais. Se inscreva no nosso canal, curta nossa página no Facebook. Nós postamos coisas novas semanalmente, todo dia tem coisa nova lá para vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e até lá!